Esse é o conceito perfeito para você sair daqui desse vídeo ainda hoje, sabendo exatamente para o que você nasceu e qual a razão da sua vida. Eu sei porque você tá tão cansado, cara. É porque você tá longe do seu propósito. É só isso. Descobre de uma vez por todas esse teu propósito. Hoje eu não me importo se esse vídeo vai dar 1 milhão de visualizações, se ele vai dar 50 visualizações. Eu sei que eu vou continuar fazendo exatamente isso que eu tô fazendo aqui. Isso é propósito de vida, velho. Você não tá nem aí se isso aqui vai dar dinheiro, se não vai. Esse é o maior indicativo de que isso é um propósito. Você só quer fluir. Você só quer ser um canal de transformação. Salve, rapaziada, Anderson Grant na área. Você não é só isso daí, você é muito mais do que isso. Hoje a gente vai falar de propósito de vida. Chegou a hora de você ouvir a grande verdade que você precisava. Presta atenção, existe um conceito chamado, vou colocar aqui na tela, ó, Ikigai. Esse é o conceito perfeito para você sair daqui desse vídeo ainda hoje, sabendo exatamente para o que você nasceu e qual a razão da sua vida. Qual é o seu porquê? Absolutamente tudo começa com um propósito bem definido. Espera aí que eu vou te explicar. Eu vou até pegar essa cadeira aqui para te explicar melhor o que é isso que eu tô falando. Primeira coisa, o propósito é dele, tá? Só de você saber disso, já tira um peso gigantesco de você. Mas existe um propósito seu, de cada um de nós. Anderson, eu duvido um pouco dessa coisa de propósito. Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Pois eu te digo o seguinte, existem pistas que a sua vida e tudo ao seu redor vão deixando para você saber exatamente quem você é e para que você veio nessa terra. E o Ikigai é fantástico por quê? Porque ele vai te dizer o que você é bom. Essa é uma pista interessante, o que eu sou bom. Mas não só isso, quais são as coisas que eu amo fazer? Beleza, eu descobri o que eu sou bom, eu descobri aquilo que eu amo. Agora eu preciso saber o que o mundo precisa. Beleza, eu sei o que o mundo precisa, eu sei o que eu sou bom e eu sei o que eu sou apaixonado, aquilo que eu amo. Existe um último tópico, que é aquilo que eu posso ser pago. E essa interseção entre essas 4 coisas, os japoneses chamam de Ikigai. Olha que fascinante. O que é o Ikigai? É um conceito japonês que fala sobre a razão de viver. Quando eu descobri o meu propósito, eu fiquei indignado como que eu não gastei tempo antes nisso. Sabe por que eu fiquei indignado? Porque antes de descobrir o seu propósito, você fica desesperadamente fazendo um monte de coisa, às vezes para ganhar dinheiro, às vezes para suprir uma necessidade de atenção, de reconhecimento. É uma loucura fazer coisas fora do propósito. Não faz nenhum sentido fazer coisas fora do propósito. Existe uma dispersão de energia muito grande quando você está longe do seu propósito. E mais do que isso, existe sempre um sentimento de vazio. E esse sentimento de vazio, ele vai consumir você. Ele vai consumir muita energia mental, sua. Pelo amor de Deus, entende isso que eu quero falar. Às vezes você tá ansioso, cara. Às vezes você tá ansiosa. Às vezes você tá cansado mentalmente. Você não sabe o que é, porque você trabalha duro. Você tem 3 empregos, 4 empregos, sei lá. E você não sabe por que você tá tão cansado. Eu sei por que você tá tão cansado, cara. É porque você tá longe do seu propósito. É só isso. É só isso. Descobre de uma vez por todas esse teu propósito. E acredite se quiser, o meu propósito é transformar pessoas como você, que se sente perdido, que se sente que não está na sua máxima potência, você sente que não está fazendo aquilo pelo qual você nasceu. É transformar você no líder do seu próprio movimento. E eu só vou parar quando eu conseguir fazer isso até a última alma. Depois que você descobre o seu propósito, presta bastante atenção nisso que eu vou dizer. Você cria uma obsessão por isso. E ao mesmo tempo que você cria uma obsessão por isso,
Você não cansa. Você não se sente cansado. Você flui. Você sente paz. É incrível isso. Mas para você descobrir o seu propósito, você tem que fazer isso que eu coloquei aqui no começo do vídeo, Ikigai. E eu vou logo adiantar. No momento em que você estiver fazendo isso, vai surgir um monte de dificuldade. Você vai falar, tá, mas no que eu sou bom? E aí logo você vai chutar coisas muito rápido para se livrar dessa tarefa. Eu sei como é que é. Você só vai de fato descobrir o seu propósito quando isso for muito importante para você, a ponto de você estar cansado de andar em tudo quanto é projeto e você não aguenta mais esse cansaço mental, essa procrastinação, essa ansiedade. É nesse momento que você vai falar assim, quer saber? Eu vou fazer isso daqui, porque eu quero saber qual que é o meu propósito. Existe um estudo que Napoleão Hill fez, ele entrevistou 16 mil pessoas. 95% das pessoas não obtiveram sucesso porque não tinham um propósito bem definido. Apenas 5% das pessoas tinham um propósito claro, bem definido, com riqueza de detalhes. E acredite se quiser, o segredo está na riqueza de detalhes. O segredo está na riqueza de detalhes. E para você ter riqueza de detalhes sobre o seu propósito, é preciso que você pare tudo o que você está fazendo e você tira um momento para imergir nisso. Mas mais do que isso, você pense sobre isso. Então, qual foi o exercício que eu fiz? Deixa eu ficar aqui na sombra. Qual foi o exercício que eu fiz que fez total diferença na minha vida? Então, no momento que eu estou me questionando no que eu sou bom, eu paro. O que eu sou bom? Aí vai vir um monte de coisa que às vezes não tem nada a ver, mas você faz um brainstorm e você anota. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu sou bom naquilo outro. E às vezes você só vai entender muito bem a principal coisa do que você é bom depois que você fizer todo esse brainstorm, ou seja, essa tempestade de ideias, joga no papel. Refletir de verdade sobre o que eu sou bom, mas é de verdade mesmo. Eu parei, eu pensei, eu não joguei em chat GPT. Agora eu vou descobrir o que eu amo. O que eu amo de verdade. E eu já adianto, é um processo de retrospectiva, tá? Presta bastante atenção aqui, eu vou até chegar perto. Para você saber o que você ama, você não pode olhar só para o que você gosta agora. Você tem que olhar para aquilo que você ama há muito tempo. Existe meio que... Lembra que eu falei que o propósito deixa pistas? Ele deixa pistas. Quais são as pistas? Geralmente aquilo que você ama, você carrega há muitos anos. Muitos anos. Então, é algo que se repete há um bom tempo na sua vida. Não é de agora. Toda vez que você estiver pensando sobre aquilo que você ama, pensa: o que é que eu faço com muita paixão, mas não é de hoje? Esse é o primeiro sinal para isso ser algo que está super alinhado com o seu propósito. Descobri o que eu sou bom, descobri aquilo que eu amo, agora eu vou refletir profundamente sobre aquilo que o mundo precisa. Porque existe um senso de utilidade nisso. Não adianta eu fazer só aquilo que eu sou bom e eu amo, e o mundo não precisa. Isso vai sempre deixar um sentimento de inutilidade. Olha que loucura. Eu sou bom, eu até amo, mas o mundo não precisa disso. E aí fica um questionamento quando você estiver fazendo isso. Qual é o sentido da vida? Essa pergunta ela é muito poderosa. E ela me fez pensar profundamente qual é a resposta para essa pergunta. E ela não é fácil de ser respondida. Qual é o sentido da vida? Mas eu me obriguei a responder. Porque eu não aguentava mais esse sentimento de vazio, inutilidade. Todos nós carregamos um sentimento de usar nossa máxima potência. Todos nós temos um sentimento de que precisamos usar nossos talentos da melhor forma possível. Mas você precisa entender qual é o sentido da vida. O sentido da vida que eu, Anderson, respondi é transformar a vida das pessoas. Foi a resposta que eu me dei. Para mim não tem sentido na vida
se o que eu sou bom e o que eu amo não transformar a vida de ninguém? Teve um vídeo do Pablo, eu posso até colocar o corte aqui, que me pega demais. Ele fala assim: se a gente nunca mais se vê, se eu nunca mais encontrar com você, e você puder carregar uma só frase, carregue só isso aqui. Nunca mais peça nada para Deus, para você. Sempre que você for fazer algo, ou que você for pedir algo para Deus, peça por uma outra pessoa. O sentido da vida e o propósito de vida, ele é sempre ligado a outras pessoas. É sempre ligado a um povo. É sempre ligado a ajudar pessoas. Deixa eu dar o último conselho, se a gente nunca mais se vê pessoalmente. Olha pra mim, todo mundo. Se nunca mais a gente se vê pessoalmente, guarda pelo menos isso, tá? Tudo que você se propuser a fazer, não faça por você, faça pelos outros. Vou te explicar por quê. É o jeito mais rápido de tocar no trono de Deus. Segura o conselho que eu te dou, se a gente não se vê pessoalmente, nunca mais. Nunca mais peça nada pra Deus em seu nome. Só peça pelos outros. Eu tô fazendo isso há alguns anos, é a coisa mais assustadora que eu já vi. Terceiro, se você fizer pelos dele, não peça nada para ele. Faça o que está escrito em Salmo 37:4. Deleita-te no Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Nem os carros eu falo que eu quero comprar. Eu só suspiro, as coisas chegam na minha mão. Porque eu parei de cuidar das minhas coisas e comecei a fazer o que Ele me chamou. Não coloque seu coração empenhado em nada. Não afina para dinheiro, nem para escassez, nem para merda nenhuma. Nunca mais. E esse é o maior indicativo de que você está no seu propósito. Sei o que eu sou bom, sei aquilo que eu amo e sei aquilo que é útil para o mundo. Eu também preciso saber as coisas que são ligadas àquilo que eu posso ser pago. Tudo isso vai me gerar rentabilidade de algum modo. E de que forma isso vai gerar rentabilidade? Porque afinal de contas, ei, acorda, o propósito precisa ser bancado também. E não há nenhum mal nisso. Não há nenhum mal em saber que o propósito precisa de investimento. Mas acredita em mim, quando você achar o seu Ikigai, quando você encontrar o seu propósito, acredite se quiser, os recursos vão aparecer no caminho. Os recursos vão aparecer no meio da jornada do seu propósito. Anota o que eu estou falando. Os recursos que você acha que precisa para começar não vão aparecer antes. Eles vão começar a aparecer no percurso. Sabe quando começou a aparecer coisas que eu precisava? Foi no momento em que eu entrei no modo caverna e eu falei, eu só saio daqui quando eu descobrir o meu propósito. Quando eu entrei no modo caverna e eu indico que você entre nesse modo caverna e só saia de lá quando você tiver clareza absurdamente cristalina do seu propósito. Só sai de lá quando você tiver escrito tudo, pelo amor de Deus. Faça isso por você. Ai, Jesus. Antes, quando eu saía para gravar alguma coisa, eu me sentia muito mal, porque eu estava sempre falando sobre alguma coisa que no fundo, não gerava transformação na vida de muitas pessoas. Hoje eu não me importo se esse vídeo vai dar 1 milhão de visualizações, se ele vai dar 50 visualizações. Eu sei que eu vou continuar fazendo exatamente isso que eu tô fazendo aqui. Isso é propósito de vida, velho. Você não tá nem aí se isso aqui vai dar dinheiro, se não vai. Esse é o maior indicativo de que isso é um propósito. Você só quer fluir. Você só quer ser um canal de transformação. Você não quer ser inútil. Você quer chegar no final do dia e você quer sentir que você ajudou alguém, nem que seja uma alma. O propósito de vida, ele tem amor. Ele inspira as outras pessoas a fazerem o que elas precisam fazer. Ela geralmente direciona
ela dá um caminho, um destino. Ela não se trata de você, não é sobre você, é sobre outras pessoas. Quando você se deparar com o seu propósito, se questione tudo isso. Isso aqui é só sobre dinheiro? É só sobre mim? Porque se for, revise, porque esse não é o propósito. Quando você encontrar o seu propósito, geralmente ele vai ser uma causa muito forte que você carrega há muito tempo e que provavelmente você já vem fazendo isso sem perceber na vida das pessoas. Quando eu descobri o meu propósito, eu percebi o seguinte: eu já faço isso há muito tempo, sem eu perceber. Para finalizar esse vídeo, eu queria deixar uma pergunta. Qual é o seu propósito? Muito fácil, Anderson, você perguntar isso. Difícil é responder. Então fica uma dica. Qual é o ponto A das pessoas que você vai transformar no ponto B? Pensa dessa forma. As pessoas que passam pela sua vida, elas estão no ponto A. Quando elas passam por você e você deixa a sua marca na vida delas, elas se transformam num ponto B. Esse é um indicativo de que o que você carrega agrega valor para outras pessoas. E esse valor é uma pista do seu propósito. Então, falando do meu propósito especificamente, eu sempre incomodei almas. Por onde eu passei, as pessoas que eu sentia que precisavam e que elas deram brechas para me ouvir, de algum modo eu incomodei a alma delas para que elas conhecessem os seus talentos, para que ela investisse nos seus talentos e para que ela se despertasse para o propósito. Qual que é o teu propósito de vida, Anderson? Pode compartilhar com a gente? Posso. Meu propósito de vida é ser um catalisador de transformação de pessoas que não estão vivendo aquilo pelo qual elas nasceram ou estão vivendo abaixo da sua potência máxima e transformá-las em quê? Em líderes do seu próprio movimento com base no seu Ikigai. Esse é o meu propósito. Eu quero que você que está me ouvindo aí do outro lado descubra o seu propósito e depois a gente vai conversar sobre uma coisa muito importante quando você descobrir o seu propósito, que chama movimento. Criar um movimento. Quando você já tiver um propósito claro, esse vai ser um segundo papo nosso. A criação de um movimento com base nesse propósito. E aí vai ser loucura. Porque depois do propósito, você vai ter que descobrir uma causa. Toda pessoa que carrega um propósito, ela tem uma ideologia muito forte. E essa ideologia é basicamente uma causa pelo qual ela luta com a vida, se for preciso. Mas isso é uma outra conversa. É uma conversa para você que vai me seguir, para você que vai começar a me ouvir ou continuar me ouvindo aqui nesse canal. A gente vai transformar pessoas e a gente vai fazer com que muitas pessoas sejam líderes do seu próprio movimento. Você não é só isso que você está vivendo, acredita em mim. Existe uma coisa muito além do que você está vivendo agora. Só que eu só preciso que você pare tudo que você esteja fazendo, nem que seja um fim de semana, um dia no fim de semana, para emergir aqui dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. O grande sentido da vida é que você se aproxime de Deus, e quando você se aproximar de Deus, você naturalmente vai estar se conectando com a sua essência. E se você fizer esse caminho inverso também, ele funciona, tá? Você olhar para dentro, você está olhando exatamente para o Criador e do seu próprio propósito. Espero que você tenha gostado. Curte e comenta o que você achou aqui embaixo. Faz sentido para você?